Olá, pessoal. Boa noite. NR1 na prática. Esse é o assunto da nossa live de hoje. Estou aqui aguardando o meu convidado dessa live, Giovanni Augusto, entrar na nossa live aqui. Já fiz uma conexão antes, não deu certo dele entrar. Vamos ver se agora entra. Na live anterior, a gente falou aí a respeito desse assunto que está muito em pauta. Ó, já entrou aqui. Vamos ver, vamos ver. Ah, agora sim. Agora sim, olha só. Boa noite. Vai entender, né, meu querido? Quando é ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem Oh, sabe meu faz ao Deus. vivo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Legal, que bom te receber aqui em casa, ó, né? Obrigado por convidar, é um prazer estar com você sempre. Legal, que bom, Giovanni. Olha só, Giovanni, então eu estava, né, discutindo aqui com o pessoal a respeito do tema de hoje. Falei, né, que a minha atuação aí em treinamentos corporativos, né, workshops, desenvolvimento de líderes, a gente vê assim, ó, que casa muito com as questões relacionadas a essa parte da NR, e Sim. por isso que eu quis trazer esse assunto aqui para o pessoal. Bom, eu já falei que você é engenheiro de segurança, que você é proprietário da Estima Segurança do Trabalho Hum. aqui em Campinas, que trabalha assessorando as empresas aí neste assunto. O que eu não falei que você acha importante falar aqui nesse momento, principalmente relacionado aí aos serviços que você e a sua empresa oferece, até para dizer assim, né, para o pessoal que o que você vai trazer aqui não é nada até teoria, né? É a prática, é o que você tem Sim, visto nas empresas, né? E aí, exato. Giovanni, o que que a gente pode contar aqui com você nesses próximos minutos? Bom, a gente tá, bom, eu estou na caminhada aí desde 2008, então também sou técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil, né? Tem outras formações de NRs aí como um todo, né? Além de ser engenheiro de segurança também agora. E a gente está na caminhada desde 2008, então desde 2008 que eu trabalho com gente, né? E segurança no trabalho, norma regulamentadora, ela diz sobre gente, diz sobre trabalhador, né? Então já fui gerente de indústria química de alta complexidade, já trabalhei em curtume, já trabalhei em bastante lugar. Então a gente tem uma vasta experiência com pessoas, que isso é o mais importante, né? E, lógico, né, o nosso lema, né? Por que que eu abri a Estima há 5 anos atrás? Porque eu precisava cuidar do amor da vida de alguém. Então, nossa missão de vida, a minha missão de vida e da minha equipe hoje, que eles compraram a ideia junto comigo, é cuidar do amor da vida de alguém. Afinal de contas, todos nós somos o amor da vida de alguém, né? Eu sou, você é, todo mundo que trabalha nas empresas são, nos escritórios. Então, nossa missão de vida é essa, é cuidar das pessoas. E a NR1 fala exatamente sobre isso. Exatamente, eu acho que nesse sentido, trabalhar com pessoas é apaixonante, né? A gente sabe Sim, disso, caiu, então, né, você aí da técnico de segurança, eu professora, caí nesse mundo aí da gestão de pessoas e a gente vê que é como você falou, não é só um trabalho, é realmente uma missão. exato. E, né, não só na parte aí de segurança mesmo, né, com normas, né, evitando acidentes, evitando doenças, mas agora cuidando da cabecinha das pessoas, né, Giovana? Isso, E isso. aí, ó, antes que o empresário venha dizer assim, poxa, mas agora, né, tem isso também, agora tudo vai ser lei, né? Você, empresário, que tem essa prática, parabéns se o bom tratamento é uma cultura da empresa e você não precisa se preocupar com isso. Mas não é essa a realidade de muitas empresas, né, Giovanni? E por isso, normas regulamentadoras. Aliás, Giovanni, né? NR1, né? Conta aí, contextualiza aí um pouquinho para a gente o que que é essa norma, do que ela trata. Bom, a NR1, como todas as NRs, elas foram criadas muitos anos atrás, né? As NRs, elas existem desde 1978. Então faz muito tempo, né? Antes de eu nascer. Na Então elas verdade, já é o ano que existem. eu nasci, então não é faz muito tempo não, viu? Foi Ah, não é muito ontem, tempo, não. ontem. É logo ali. Mas Certo. assim, é engraçado o que você falou, porque muitos empresários falam exatamente isso, né? Nossa, mas agora eu tenho que fazer tudo isso. Aí eu até brinco, falo, não, isso aí existe faz tempo já, né? É que antes a cobrança era diferente, antes era seres humanos que cobravam, agora a gente com e-social, a gente tem computadores que conseguem verificar isso, né? Mas é engraçado, hoje eu estava conversando com a minha filha que está estudando psicologia e ela estava me contando que na aula hoje teve uma discussão sobre acidente de trabalho, né? Por que que os acidentes acontecem, né?
Aí eu tava explicando pra ela tava me contando o posicionamento dos professores dela e eu colocando o meu posicionamento. Falei, filha, os acidentes acontecem porque as pessoas não sabem exatamente o que estão fazendo. Não tem uma cultura de segurança. Isso é da nossa nação, é do Brasil, dos brasileiros, e eu me incluo nisso, né? Veja pelo cinto de segurança, né? Teve que existir uma lei para a gente poder usar, os carros apitam, fica na cabeça pi, 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 enquanto a gente não coloca, não para de apitar, a gente leva multa. Para quê? Para a gente cuidar da nossa vida, né? E com as pessoas na parte de trabalho não é diferente. E a NR1 veio tratar exatamente isso. Quando ela foi criada, né? Ela existe o GRO, que é falar do gerenciamento de riscos ocupacionais. Eu não quero falar muito técnico aqui, eu quero falar bem solto, assim, porque eu acho que o público é variado que a gente vai falar, né? Então eu não Sim, vou sim. entrar muito em técnica, em norma, em lei, para não ficar chato, né? E a gente não está dando aula aqui para profissionais da área, mas a gente quer falar aí para um público geral. E existe o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, esses dois é o que trata a NR1. E a NR1 ela dá base para todas as outras NRs, todas as outras normas regulamentadoras. Então, a base dela é documental, a gente fazer documentos, procedimentos, né? Tanto que é programa de gerenciamento de risco. É um programa, não é um laudo, né? Laudo é outra coisa. Laudo é LTCAT, laudo de insalubridade, periculosidade. Isso é um programa mesmo, né? O que você faz com o programa? Implementa ele. Então, todo mundo que é da área de engenharia de segurança, seja tech segurança, engenheiro de segurança, todas as clínicas de medicina do trabalho, todas as pessoas que trabalham com isso, o que que a gente faz? A gente vai na empresa, mapeia os riscos, né? Risco físico, químico, biológico, ergonômico, de acidente e agora o psicossocial, né? Então a gente mapeia os riscos, coloca isso num documento e fala assim, a empresa, ó, aqui estão os seus riscos, você tem esses riscos aqui, você precisa gerenciar ele, né? E a gente dá medidas ali de como fazer isso. Então sai um plano de ação para as empresas fazerem isso. Então a NR1 é isso. É um norte ali para a empresa poder trabalhar na área de segurança no trabalho. Isso. E, Giovanni, eu acho muito interessante falar, porque assim, a gente, né, eu trabalho muito com o público de liderança. Quem que é o líder muitas vezes? É o empreendedor, é o dono do negócio, mas é também a liderança intermediária, o supervisor, o encarregado, a pessoa que está ali cobrando o resultado da equipe, fazendo com que a equipe, ele fica no meio do caminho, né? Ele fica entre o empresário e a equipe. E esse cara, ele é muito responsável, né, no desempenho mental das pessoas. Então, por um lado, a gente escuta muitas queixas das pessoas, né, dizendo, olha, meu líder realmente, ele me pressiona, ele faz com que eu trabalhe fora de horário, ele me manda mensagem, às vezes, agressiva, me chama atenção em público, manda mensagem no final de semana, e todas essas coisas que entraria aí na parte do assédio, como a gente diz assim, né? Mas Uhum. ele é também uma pessoa, e é esse o meu trabalho, que precisa de apoio, né? Que precisa de apoio, que precisa ter técnicas, porque não é simplesmente assim, eu preciso cobrar alguém. Ou às vezes o que eu falo assim, nem vou cobrar essa pessoa, porque senão ele vai achar que é mimimi, ele já vai entrar com uma ação trabalhista, né? Não existe técnicas para isso. E você acha assim, qual que, na sua opinião, é o papel desse líder, sabe, intermediário? Nessa questão da NR1 principalmente. Olha, eu acho bem interessante isso que surgiu na NR1, porque é algo que eu inclusive, estou escrevendo um livro de liderança, né? Porque Olha, eu me tornei líder muito cedo e muito repentinamente, assim. Eu digo que eu me tornei um líder sem ter bagagem nenhuma, né? Eu entrei numa empresa, fiquei 14 anos no mesmo lugar. E lá eu tive um crescimento exponencial. Eu entrei na produção dessa empresa e saí de lá gerente, né? Então, assim, foi uma caminhada interessante. Eu estou escrevendo sobre isso. Então, eu me tornei líder lá por ter uma habilidade com pessoas, né? Só que eu não tive nenhum tipo de treinamento, não tive nada assim, sabe? As coisas foram acontecendo. Isso é normal, isso acontece em toda empresa. Você se destaca porque você chega no horário, você cumpre seu papel, porque você faz um pouquinho a mais do que aquilo que você é pago para fazer. A empresa olha para você e fala: parabéns, você é líder. Tipo, coloca um crachá de líder, né? Você é o chefe desse setor, você dá conta agora, né? E aí você. dormi colaborador, acordei líder, né? Então, Exatamente, né? Isso é normal, tá? Eu que atendo, a gente já tem mais de 300 empresas aqui que a gente atende hoje, e nessas mais de 300 empresas é sempre a mesma coisa. Porque eu pergunto, falo assim, como é que você se tornou líder, ô Joãozinho?
Aí ele me conta, ah, tal, trabalho aqui, eu era do caminhão, que daí não sei o quê, tal, tal, tal. Aí eu comecei a liderar os caminhoneiros. Aí, tipo assim, sabe, você vê que o cara não tem um preparo para ser líder, mas isso é natural, não é culpa da empresa, não é culpa do líder, não é. Na verdade, é o nosso sistema que funciona assim. Então, quando você entrega um pouquinho a mais, aquilo te dá um cargo de liderança. E a NR1 vem exatamente bloquear isso. Né? O trabalho que você faz exatamente isso também. É o quê? Calma aí, você é líder, então peraí, deixa eu te preparar aqui para você assumir esse papel. Porque você imagina só, o líder ele fica no meio aqui, ó. Então, ele fica no meio entre os colaboradores e entre o dono da empresa. Ele precisa dar resultado para os dois lados. Ele tem cobrança dos colaboradores, que é as pessoas que ele gesta ali. Ah, eu quero aumento de salário, meu uniforme não tá bom, tá me cobrando demais, essa empresa não presta, não sei o quê. E ele tem o dono da empresa pressionando ele por resultado. Preciso que a sua equipe me dê resultado, preciso de resultado, resultado. Então esse cara, você imagina a cabeça, né? Eu me vi nisso há muito tempo, né? Com a cabeça assim, eu tenho que dar resultado para a empresa, eu tenho que dar resultado para as pessoas. E aí, ao longo do período, eu fui arrumando estratégias para isso. Mas falando focado na NR1, a NR1 veio para isso. Ela veio ensinar você como a ser líder, né? De uma forma de lei. Né? Daí, às vezes, o empresário fala assim, nossa, mas agora essa norma, eu vou ter que cuidar da cabeça das pessoas. Não, calma, né? Uma coisa que eu falo para todo mundo, eu falo, calma. Você, olha só, chama análise psicossocial no trabalho, não no trabalhador. Apesar de envolver o trabalhador, né? Mas o que eu falo isso? O trabalho, a forma com que a gente trabalha naquela empresa pode causar alguma doença psicológica? A maneira que é cobrada aquelas pessoas, a maneira com que é feito aquele trabalho pode causar alguma coisa? Então é isso que nós que somos da área de segurança, né? Há uma discussão grande de quem pode fazer esse psicossocial. Eu acho que não, nós não deveríamos entrar nessa seara hoje, né? Poderíamos um outro dia discutir sobre isso, né? Isso. Mas há uma discussão grande. É psicólogo que faz? Não, é técnico de segurança, não é engenheiro, não é fisioterapeuta. Então tá uma briga louca de quem faz, né? Porque a norma não deixa claro quem pode fazer. Né? Mas o que ela deixa claro é qualquer pessoa que tenha habilidade para fazer pode fazer, né? Aqui na Estima nós arrumamos uma estratégia que é o ergonomista que faz, porque a gente coloca isso dentro de uma análise ergonômica. Essa é a estratégia nossa de mercado aqui para trabalhar com essa frente. Então, assim, por que nós arrumamos essa estratégia? Porque a gente entende que isso é uma avaliação desse ramo. Quando eu faço uma avaliação ergonômica do trabalho, porque a NR17 já fala sobre os riscos psicossociais há muito tempo, né? E a gente já consegue avaliar isso também. Se o trabalho daquela pessoa, se a atividade dela causa problemas psicológicos nela. Então, é essa avaliação que a gente faz e que eu acredito que vai ser, que vai sair no manual aí, né? Porque vai ser um manual explicando como vai ser. Né? Saiu uma resolução agora, dia 24, falando assim, ó, calma todo mundo, não precisa se apavorar, que vocês têm um ano para se adaptar. Então vai Ah, ser cobrado sim. somente o ano que vem. Esse ano vai ser um ano de instrução para todo mundo se adaptar, inclusive a gente que faz o trabalho, né? Então vai ser interessante isso. Mas o papel do líder é exatamente esse, né? Então o líder ele tem que ficar nesse meio mediando tudo isso. E aí ele tem que cuidar das pessoas que estão sob o comando dele e com muita responsabilidade. Isso. E é isso que você falou, assim. Na verdade, é muita cobrança. E é o que eu falo, os encontros que a gente faz de programa de desenvolvimento de líderes, eles duram mais ou menos de 4 a 6 meses, né? Uma primeira etapa aí de um programa. Tem workshops, tem palestras, mas o programa de desenvolvimento, ele dura de 4 a 6 meses. Ou seja, né, fica aí a dica, né, Giovanni? Você tem um ano para se adaptar, olha só, né? Quem correr Já vai dá conseguir se tempo. antecipar isso, né? É isso Mas no aí. primeiro, isso, no primeiro encontro, né, eu já falo exatamente isso. Olha, líder, você tem que dar exemplo, você, né, você tem que buscar apoio, você tem que, tudo isso que você falou. Então, em primeiro lugar, você precisa de apoio. E assim, o que que é o apoio? Você saber que você não está sozinho. Então, é muito interessante, por exemplo, tem uma coisa que eu falo no primeiro encontro que é, olha, vai ter grupo de WhatsApp que você não faz mais parte, né? Você não vai ser mais chamado para almoço, muitas vezes, para happy hour, pelo menos no primeiro momento. E dando um exemplo, né, de algo básico que às vezes ele fala, nossa, isso realmente está acontecendo comigo. Porque a realidade é essa. Muitas vezes, ouvi essa queixa ontem numa empresa. Eu era operador da máquina e agora eu sou encarregado. Então, essa mudança de chave é muito repentina e precisa de apoio. E esse apoio vem
através, claro, né, de várias frentes, livros, leituras, mas o nosso programa de desenvolvimento, ele busca realmente atender isso. Então, a gente fala de autogestão, eficácia na gestão de equipes, estilos de liderança, porque eu tenho um estilo de liderança, não precisa ser igual àquele que eu aprendi. E a gente se chicoteia muito, né, dessa forma. Sim. A gente fala de gestão de gerações e principalmente de comunicação assertiva, que é onde entra essa questão da NR, né? Aí com a questão do assédio. Não tem a ver, cobrar, né, o resultado do trabalho não é assédio, né, Giovanni? Não, a gente Exato. precisa cobrar, só existe o jeito certo, a técnica certa de fazer isso, né? E é isso que eu queria saber de você. Tenho sempre aqui um roteirinho, porque a comunicadora influente, se deixar aqui, né? E eu sei que você também adora falar, principalmente desse Sim. assunto. E esse que eu queria saber de você. Como que um líder, assim, na prática, Giovanni, ele pode contribuir para a prevenção de, principalmente, doenças ocupacionais relacionadas ao psicossocial, à cabeça das pessoas? Como que o líder pode contribuir? Maravilha. Queria eu lá atrás ter tido uma consultoria com você, para mim, quando eu me tornei líder. Queria muito ter tido essas Isso. palavras, sabe? Para me ajudar, porque quando a gente aprende na raça, assim, as consequências são gigantes, inclusive as consequências psicológicas, né? Eu tive problema psicológico trabalhando dessa maneira, então eu sou um exemplo vivo disso, né? De tudo que aconteceu comigo, por isso que hoje eu bato tanto em cima e a gente já faz isso há muito tempo, né? Mas como é que o líder faz, né? Primeiramente, ele precisa amar pessoas para ser líder. Eu acho que você fala muito nas suas mentorias, que eu já vi você falando isso, né? Tem que gostar de pessoas e entender as pessoas. Então, as dicas que eu dou é assim, ó, entenda sobre perfil comportamental, porque cada pessoa se comunica de uma forma, como você falou. Não tem como colocar todo mundo da empresa no mesmo pacote. Eu vou falar com todo mundo desse jeito, não dá, né? Existem vários perfis comportamentais aí, como você sabe, você também ensina as pessoas com isso, né? Então a gente tem que falar no perfil de cada um. Tem uns que você tem que bater nas costinhas e falar, eu conto com você, vamos lá. Tem uns que você tem que dar desafio, vamos lá, você vai conseguir e tal, né? Mas uma coisa que eu queria muito pontuar hoje na nossa live é que o líder ele precisa se cuidar. Ele precisa cuidar dele, do intelectual dele, do mental dele, ele precisa se conhecer. Como é que eu consigo entender sobre o perfil das pessoas se eu não entendo do meu próprio perfil, se eu não me conheço? Então a primeira coisa que o líder precisa fazer é o autoconhecimento. Ele precisa investir isso nele, né? Ele precisa participar de cursos, ele precisa ver palestras, ele precisa ver vídeo, ele tem que mudar a chave nisso aí. Porque lá atrás o que me ajudou foi isso. Eu consumi muito conteúdo gratuito na época, né? De YouTube, essas coisas, para me conhecer. E me conhecendo, eu conseguia lidar com as pessoas e conseguia ser bom nisso, né? Então, todo mundo falava assim: ah, o Giovanni é um líder bom, tudo mais. Por quê? Porque eu conseguia entender a mim mesmo. No início, eu conseguia entender as pessoas e os seus variados perfis, né? A gente não é perfeito, claro que não, né? Cometi muitos erros também, fiz muita coisa errada que hoje eu olho e falo, não acredito que eu agia desse jeito, né? Mas isso nos traz a experiência, né, que tem hoje. Então, assim, o líder ele tem que, primeiro ponto, se eu fosse elencar alguma coisa diante da NR1, cuide-se de você. Porque você está no meio ali, você é a geleinha do babalu, né? Então você precisa dar aquele resultado. E depois você tem que cuidar das pessoas, como você faz isso, né? Tendo uma comunicação assertiva, né? Dentro do perfil de cada um, entendendo um pouco mais sobre a vida de cada colaborador. Se a gente tem que entender sim sobre a vida fora dali, os desafios que aquele colaborador tem fora da empresa, porque aquilo vai influenciar no trabalho. Eu tenho vergonha de contar isso, mas eu vou contar aqui, né, pra você e pro pessoal que tá aí. Mas antigamente eu dava treinamento de segurança e falava assim, ó, você tem que chegar na empresa, deixar os seus probleminhas no portão, deixa a mochila com seus problemas de casa, você entra, trabalha, deixa os problemas da empresa no portão, volta com seus problemas para casa. Eu não tinha conhecimento, eu falava isso nos meus treinamentos de segurança do trabalho, veja bem. Só que hoje a gente já entende, já sabe que não é assim. Nós somos um sistema único, eu, você e todo mundo, né? Nós estamos carregados do nosso problema onde quer que a gente vá. Dos nossos traumas, dos nossos abusos, de tudo que a gente já sofreu na vida. Então a gente é carregado para lá e para cá com eles. E o líder tem que entender de gente, tem que entender de cada um dos seus, ele tem que olhar e falar assim, hoje a Renata não está bem, só do jeito de você entrar na empresa. O líder tem que ter isso, sabe? Isso ele consegue como? Primeiro se autoconhecendo e depois conhecendo cada um dos seus. Isso, legal.
Por falar nisso, muita liderança entrando aqui na nossa live, inclusive gente que já participou do programa de desenvolvimento aí. Boa noite, viu? Muito bem-vindo. Estou com um convidado muito especial aqui falando de um assunto relacionado à nossa prática aí, que é a NR1. Ô Giovanni, o líder, eu falo, né, autoconhecimento foi uma coisa assim que eu descobri num treinamento corporativo. Graças a Deus, aos 19 anos de idade, alguém me arrancou da minha sala. Por quê? Porque se fosse por mim, eu não ia procurar um treinamento fora, né? Ali do meu ambiente de trabalho. Alguém me arrancou da minha sala, me levou para uma sala de treinamentos e falou autoconhecimento. E eu falo, não só mudou, mas salvou a minha vida. Assim como você disse também. É, e aí, quando a gente não se conhece realmente, sabe aquela velha história assim? O pavio fica curto, né? Pavio, tudo que o outro faz. Muitas vezes, esse é um dos sintomas de quem não se conhece. Parece que o outro faz para irritar a gente. Ou, né, o líder da gente, o gestor, o CEO da empresa, a gente se sente atacado, ofendido. Ou a equipe, ai meu Deus, mas parece que aquele lá faz aquilo para me afetar, né? Seja mais velho de casa, seja mais novo de casa, e aí o nosso pavio fica muito curto. E é aí que a coisa degringola, né? Como dizia o outro. A gente acaba se comunicando de uma maneira muito agressiva, acaba assim cometendo muitos excessos. Muitas vezes a gente busca nas pessoas que trabalham com a gente uma compensação de coisas que faltam pra gente, né? Ou é um líder que tem o ego muito inflado, ou é um líder com autoestima muito baixa. Então, acho que você é muito feliz quando você fala dessa questão do autoconhecimento, né? Até porque é o produto aí, muitas vezes, que a gente vende, né? Para poder ajudar a liderança nesse desenvolvimento, tá? Mente, né, gente? Mente mental do nosso colaborador e nosso. Ô, Giovanni, aí na sua prática do dia a dia aí, a segurança do trabalho ainda é um desafio dentro das empresas? Mudou isso? Como que você enxerga essa parte da segurança? Com certeza, é um super desafio, porque, como eu falei no início, né, nós não temos cultura de segurança. Nós brasileiros, e eu me incluo, né, como brasileiro que sou, a gente não tem cultura de segurança em nada, a gente não aprende isso na infância. Eu costumo dizer que eu gosto de estar sempre um exemplo que tem na Europa, né? Na Europa, quando a criança vai aprender a andar de bicicleta, lá nos parques da Europa, lá é obrigatório o pai equipar essa criança. Colocar capacetinho, luvinha, joelheira, tal, porque se ela cair, ela não vai se machucar, não vai se ralar, né? E aqui, se você faz isso num filho aqui, nossa senhora, você é taxado como mil coisas, né? E a criança também leva bullying. Não, aí a gente tem aquele costume, eu sou raiz no Facebook lá, arrancava o tampão do dedo andando de carrinho de rolemã, e a gente bate no peito e acha bonito isso, né? Eu aprendi assim, é carne que se levanta. Só que aí o que que a gente cria, né? A gente cria pessoas que quando chega lá na empresa, essa criança que passou por tudo isso, chega lá na empresa, como é que você fala? Ô, seu Zé, para subir aí 5 metros de altura, você tem que colocar cinto. Que isso? Eu tô acostumado. Trabalho desde os 17 anos com isso. Isso aqui eu tô acostumado. Isso aqui eu sou que nem macaco. Tem uns que falam pra gente, sabe? E aí você fala assim, cara, e o índice de acidente de trabalho com trabalho em altura com morte é gigantesco no Brasil. Todo dia morre alguém. Enquanto nós estivermos conversando alguém aqui, tem alguém trabalhando e alguém vai morrer. É um triste fato e uma triste realidade essa, porque não se cuidou. Não existe o acidente, acidente aconteceu, esse acidente tinha que acontecer. Todo acidente existe por conta de uma negligência, seja do trabalhador, seja da empresa, seja da situação, do processo de trabalho, mas todo acidente acontece porque houve uma negligência. Isso é um fato. Então, assim, as pessoas não estão cientes disso. E o meu desafio hoje nas empresas é levar essa consciência para todos, sabe? E com o psicossocial não fica de fora isso, né? Com a NR1, mesma coisa. As empresas acham que colocando pessoas lá, tem que colocar aqui, e isso aqui é óbvio que o cara tem que fazer. E a NR1 pede exatamente o que? Eu quero clareza. A NR1 fala assim, a pessoa tem clareza do que ela tem que fazer, tem um procedimento de trabalho, né? Nas metas que ela tem ali. A meta é atingível, alguém já atingiu essa meta foi medida. Que às vezes a gente, como líder, como gestor, como dono da empresa, vai lá e fala assim, ó, você tem que vender 100 mil reais por mês. A empresa nunca vendeu 100 mil reais por mês e o cara tem que vender. Então é atingível essa meta, aí o cara não vende, aí ele é cobrado, aí ele não tem um processo de trabalho bem definido. E aí fica aquilo na cabeça dele, eu não estou conseguindo, eu não sirvo para nada, tal, e não sei o que, aquela cobrança
exorbitante que a pessoa mesmo faz, dependendo do perfil, como você mesmo sabe melhor que eu, né? Dependendo do perfil, tem a autocobrança dela. E aí é onde ela começa a adoecer. Adoecer, adoecer, aí ninguém sabe o porquê. Então a gente está com um índice de afastamento por burnout muito grande. E é isso que o Ministério do Trabalho quer saber. Quem está adoecendo? Por que está adoecendo? Quem são as empresas que estão adoecendo as pessoas? Então vocês vão pagar por isso. É por isso que agora tem NR1, entende? Por isso que isso aí vai ter que ser lançado, vai ter que ser. A gente também fala muito sobre o absenteísmo, né? Sobre o presenteísmo, né? Eu estava vendo um dado, né, que a cada 100 pessoas, 12 estão no presenteísmo. O que, que é? A pessoa vai trabalhar, mas ela não está lá. 12 pessoas não estão lá. Ela está olhando na tela do computador, está em Nárnia, está viajando. Então ela não está produzindo, não está fazendo o trabalho dela com excelência, ela não está bem, essa pessoa, e a gente, como empresa, tem que medir isso. Será que os empresários, que os líderes não querem pessoas presentes no aqui e no agora? Né? Qual que é o índice disso? A P&G, eu gosto de citar o nome da empresa, porque é uma empresa que investe muito nisso, sabe? E ela tem um índice de presenteísmo, de pessoas presentes no trabalho muito grande, né? Porque ela já entendeu como é que isso funciona e isso traz resultado para a empresa. Então, investir na NR1 vai trazer um grande resultado para a empresa. Investir no teu trabalho, no trabalho que você faz hoje nas empresas, traz um grande resultado financeiro para as empresas. Porque imagina se eu tenho um líder que sabe como é ser líder, como se desenvolver como líder, como fazer as cobranças de maneira assertiva. Então, se eu tenho um líder assim, eu tenho um resultado maior na minha empresa. Então, isso é um investimento, na verdade, sabe? Com certeza. Me lembrei agora, o ano passado, lá para setembro mais ou menos, acho que foi setembro mesmo. Eu fiz diretamente, acho que foi 5 ou 6 palestras em CIPATES, né? Que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, sobre o impacto da inteligência emocional na prevenção de acidentes. Que é inteligência emocional? É justamente isso, a nossa cabeça está em outro lugar que o nosso corpo não está. Quantos de nós vai trabalhar e aí, né, em RH, né, como muitos anos de RH, a gente vê que tem muito acidente de trajeto. Por quê? E os acidentes de trajeto acontecem o quê? Não é naquele caminho que a gente não faz todo dia, é naquele automático que a gente faz todo dia. Porque a cabeça não está ali presente, né? Então, acontece mesmo acidente. Então, temas relacionados à inteligência emocional é muito importante. Todo mundo, Giovanni, hoje, né? A todo mundo, mas assim, qual que é o grande calo nas pessoas hoje? Elas acharem que elas estão inadequadas, que tá todo mundo feliz, que tá todo mundo bem. Eu tô olhando o mundo pelas redes sociais, eu acho que tá todo mundo bem, então eu tô inadequado. Então isso gera ansiedade, gera estresse e faz com que as pessoas trabalhem mal, né? Sejam eles líderes ou sejam eles colaboradores. Então, quando a gente leva essa mensagem para a empresa, vem alguém de fora, isso traz um pouquinho de acalento para os corações, né? Por isso que eu falo, né, que a minha missão também é fazer com que as pessoas sejam mais felizes e realizadas em suas atividades profissionais. Ô, Giovanni, já indo aqui para o final da nossa live, né? Ó, passa rápido demais, né? Agradecendo aí todo mundo que entrou, ó, o Rogerinho. Rogerinho, boa noite para você também. Muito obrigado. Ô, Rogerinho, levar o Giovanni lá naquele seu programa de rádio lá, ó, porque esse tema tá super em alta, né? O Rogério aí já participou de um programa de desenvolvimento com a gente, participa aí de um programa de rádio, né? E tem levado temas bem importantes. Aliás, se você quer levar esse tema aí para sua empresa, para o seu negócio, fazer. Ah lá, o Rogerinho tá aí ainda, ô Rogerinho. Aí, ó, NR1, anota aí, já segue o Giovanni, porque com certeza é um assunto bastante em alta. As empresas estão muito preocupadas. Ninguém quer levar multa, né? Tem gente que corre atrás porque não quer levar multa e tem gente que corre atrás porque é uma norma aí, né? E pro pessoal, vamos sim, vamos agendar, vai ser um prazer estar lá com vocês novamente, viu? Na prática, Giovanni, a empresa quer fazer uma avaliação para ver como que ela está, se ela vai se adequar às normas, se ela não está. Então, ela entrou em contato com o Giovanni aí, né? Quais são, assim, os passos que ela pode dar para ver se ela está? E assim, ó, lembrando que nós estamos alcançando gente daqui da nossa região, que é Londrina, Cambé, Pongas, né? Que eu sei que Rolândia, mas a gente está atingindo gente de fora também, Curitiba, São Paulo, né? Tem muitos clientes aí, inclusive que estiveram aqui presentes, que estão nos escutando.
Na prática, né? Quais são os primeiros passos aí para o líder, seja ele gestor ou liderança intermediária, aplicar, atender as exigências aí da NR1? Bom, o que que a Estima está fazendo hoje, né? Nós atendemos o Brasil inteiro, né? Com todas as normas regulamentadoras, todos os documentos de segurança e não fica de fora esse. Então, hoje a gente faz uma avaliação através de uma AEP, que é uma análise ergonômica preliminar. Então, a gente vai, um profissional nosso lá, que é da área de ergonomia, né? Faz uma AEP, faz todo o levantamento e a gente descobre quais são os riscos psicossociais que essa empresa tem. Se ela tem, né? Porque às vezes ela não tem, né? É igual uma análise de risco Igual uma. ambiental que tem. Ah, tá Exatamente, muito igual. quente, tem muito Exato, ruído. igual Ah, o ruído. Como é que eu meço o ruído? Eu coloco um aparelho na pessoa, ele fica medindo lá e aí dá um resultado. A gente coloca no computador, dá um resultado lá, a gente coloca dentro da norma, dentro dos parâmetros para ver. Psicossocial, mesma coisa, né? Só que é uma avaliação com um profissional. Aí ele faz uma avaliação, coloca dentro de uma ferramenta que a gente tem. Essa ferramenta fala: ó, essa empresa aqui está com um problema aqui psicossocial na área de vendas, com meta. Essa empresa aqui não tem procedimentos claros. Aí sai um plano de ação. Lá no plano de ação ele sai. Ó, precisa contratar o serviço da Renata, precisa contratar um psicólogo, precisa. Então sai algumas sugestões ali para a empresa fazer, né? Ela aponta ali para a empresa o problema que ela tá. Ó, empresa, você tá com esse problema, tá aqui o seu problema, igual às outras análises. Quando é ruído, a gente apresenta, ó, você está acima de 85 decibéis de ruído aqui, precisa colocar protetor, precisa diminuir o ruído, isolar a máquina, tal. O psicossocial, mesma coisa. Então, na prática é isso. A gente faz uma avaliação, dá um mapeamento para a empresa, fala, empresa, você está com um problema nisso. A gente coloca dentro do PGR, que é uma exigência, né? Que a gente coloca dentro de uma matriz de probabilidade, severidade, gravidade. Então, vai dentro do PGR conforme os auditores querem ver, os fiscais querem ver. Então, vai lá dentro, falando assim, ó, a treta é essa e o modo de resolver é esse. E aí a empresa faz a resolução dela. Ela tem um ano ali para resolver tudo isso que está acontecendo, né? E o programa de gerenciamento de riscos é uma melhoria contínua. No outro ano vai ter mais outras coisinhas, vai ter coisas que ela não conseguiu fazer, ela vai ter que continuar fazendo. Então é algo que eu falo que é vivo, né? Ele vai melhorando a segurança no trabalho e nos ambientes. Isso é muito bom para a empresa, é bom demais. Eu falo, investir em segurança no trabalho é bom demais. É barato pelo benefício que traz, sabe? Só dando uma pontuação, você estava falando sobre acidente de trabalho. A gente faz investigação de acidente de trabalho quase todo dia, tá? Em clientes nossos, em clientes de outras clínicas, em parceiros. A gente tem uma equipe técnica aqui especializada em avaliar isso. E todos os acidentes de trabalho que a gente já avaliou, seja na máquina, seja trabalho em altura, seja no trajeto, como você falou, todos eles envolvem a pessoa não estar presente no aqui e no agora. É incrível. Pessoas já perderam dedos, mãos, braços, a vida, porque não estavam presentes no aqui e no agora, né? E a NR1 vem batendo muito forte nisso, para a gente estar presente no aqui e no agora. Com isso, a gente dá mais rendimento e a gente salva a nossa vida. com certeza. Ó, mas aí eu falo, essas lives, gente, eu adoro, porque vem os especialistas, entendeu? E eles confirmam tudo que eu tenho falado nos programas de desenvolvimento, né? Então, olha lá, não é coisa só da cabeça da coach, não. Claro que a coach não fala só isso, né? Fala aí com muita base, né? Na neurociência, na programação neurolinguística, constelações sistêmicas, em ferramentas de coach, ferramentas da psicologia. E agora eu vou deixar aqui essa live gravada para dizer: olha, veio um engenheiro de segurança dizer que você estar presente no aqui e no agora evita riscos e acidentes de trabalho. Então, muito obrigada, viu, Giovanni, por cacifar aí, tá? Imagina, eu que Giovanni, agradeço. imagina, olha, que mais que você tem para falar da estima, dos seus serviços, as suas referências, boas conexões? Vamos lá para o seu pitch aqui, né? O Olha seu pitch só, de ganhei até vendas, um tá? pitch, que legal, obrigado. Com Bom, certeza. primeiramente queria agradecer muito você por esse convite. Eu tenho uma estima muito grande por você, pela sua família, né? Um É carinho pessoal, recíproco. uma amizade assim mesmo, né? Um carinho realmente que é surreal que eu tenho com É você. verdade. Desde as primeiras E conexões, né? desde a A gente primeira, fez desde a primeira vez que a gente o Giovanni, a conversou. gente se conheceu pelo BNI, a gente foi fazer um a um, mas meu Deus do céu, já rolou uma conexão tão grande depois que a Já, gente se conhece há anos, né? exatamente. Então, assim, a Estima hoje, o que que ela faz, né? Ela faz toda a parte de programas
e laudos de saúde e segurança do trabalho, exames admissional, demissional, periódico. A gente é uma clínica de medicina do trabalho, né? E toda a parte de engenharia de segurança do trabalho. Então a gente é focado nisso, em treinamentos de segurança no trabalho. Nós somos muito fortes e somos referências, né? Até, digo, até nível Brasil aí em treinamento, né? Temos treinadores excelentes aí de todas as normas regulamentadoras, porque essa é a nossa missão, cuidar do amor da vida de alguém. E a gente faz isso com muita responsabilidade e carinho, né? A gente atua em perícias também como assistente técnico, então a empresa teve uma ação trabalhista lá, vai ter uma perícia. Salubridade, periculosidade, daqui uns dias da parte psicossocial, a gente atua em perícia também. A gente vai lá e ajuda a empresa a verificar se é devido, se é justo ou não aquele pedido lá que está sendo feito, né? Então a gente ajuda o advogado a trabalhar na defesa ali da empresa também. Tá? Então a Estima faz tudo isso, eu estou de portas abertas para receber todos aí para um café, para conhecer. Temos um ambiente muito acolhedor, humano, Verdade né? mesmo. Cafezinho, tem o pãozinho com patê da Priscila, que é famoso aqui, né? Então tem café da manhã Ó. com pãozinho com patê para todo mundo. Então é Inclusive, bem semana legal. passada a gente teve aí, o Giovanni, ele também às vezes abre para receber profissionais para falar de diferentes Isso. temas. Eu tive aí, teve um curso de inteligência artificial, né? Tive aí com meu sobrinho, que é empreendedor também, então foi uma experiência muito legal. O Giovanni, gente, ele é conector, não sei como que fala, né? De pessoas, tá? Então, E se a gente não faz, eu conheço quem faz, tá? Se tem algum serviço que alguém precisa que eu não faço aqui, com certeza eu conheço alguém que faz, eu vou indicar uma boa referência. é isso mesmo. Ô, Giovanni, que legal, viu? Muito obrigada a você pela presença aqui, tá bom? E para a gente encerrar a sua mensagem final. Qual que é a sua mensagem final, digamos aí, né? Que o mundo inteiro está te ouvindo, que todos os trabalhadores, gerentes, gestores estão te ouvindo. Qual que é a mensagem aí do Giovanni? Lembre-se, você é o amor da vida de alguém. Tem alguém esperando você todos os dias voltar para casa, então cuide-se. Isso mesmo. Obrigada, Giovanni. Ó, eu também vou deixar a minha mensagem, tá? Final, já agradecendo aqui mais uma vez a participação de todos e a sua participação, que em homenagem ao que a gente falou do presente no aqui e agora, é uma frase, não é minha, tá? É de uma monja, chama Jetsuna, não é a monja Coen, não, que todo mundo conhece, chama Jetsuna. Essa monja eu levo para ela e ela diz assim que eficiência é colocar a mente onde o corpo está. Então, eu acredito que isso cabe para gestão de tempo, inteligência emocional e, com certeza, o único momento que a gente tem domínio é este momento aqui presente. E este presente com você nesses minutos foi maravilhoso, Giovanni. Então, muito Digo mesmo. obrigada, viu? Obrigado, gratidão a todos, gratidão, Renata, e um beijo a todos. Um beijo, pessoal. Obrigada. Boa noite, Boa Giovanni. Até a noite. próxima. Tchau, Até. tchau.